Cada peça da armadura de Deus descreve um atributo de Cristo. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Discípulo, se este é um assunto, uma lição que te interessou, então deixa aí o seu curtir, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário. Deixando o seu curtir, deixando o seu comentário, o YouTube vai entender que este conteúdo, esta lição é de valor e vai compartilhar com mais discípulos. Então, para que esta lição, este conteúdo chegue para mais discípulos, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque aí quando eu tiver uma próxima lição, uma próxima aula sobre esse assunto, o YouTube vai te avisar. Então, discípulo, veja só, cada peça da armadura de Deus, ela descreve um atributo de Cristo. E vamos falar de cada peça e de cada atributo. Então, o primeiro atributo de Cristo na armadura de Deus está no cinto da verdade. João capítulo de número 14, versículo de número 6, vai dizer assim: Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o cinto da verdade fala do atributo de Cristo, que também é a verdade. O segundo atributo de Cristo na armadura de Deus está relacionado à couraça da justiça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30, vai dizer assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então a couraça da justiça, como peça da armadura de Deus, é também um atributo de Cristo, porque Cristo foi feito por Deus para nós justiça. O terceiro atributo de Cristo na armadura de Deus está relacionado com os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Mateus capítulo número 4, versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, esta peça da armadura de Deus, os pés calçados com preparação do Evangelho da paz, é também um atributo de Cristo, porque Cristo começou a pregar o Evangelho, a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O quarto atributo de Cristo, da armadura de Deus, está relacionado com o escudo da fé. Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, na armadura de Deus tem o escudo da fé, e Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, quando nós usamos o escudo da fé, nós estamos declarando que Jesus é de fato o autor e o consumador da nossa fé. Então, o escudo da fé, Jesus como autor e consumador da nossa fé, ele também tem esse atributo na armadura de Deus, no escudo da fé. Discípulo, o quinto atributo de Cristo na armadura de Deus está relacionado ao capacete da salvação. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, vai dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, isso foi uma declaração de Pedro. Então, esta peça aqui da armadura de Deus, o capacete da salvação, é um atributo de Cristo. Então, quando nós colocamos o capacete da salvação na nossa cabeça, espiritualmente falando, que é um atributo de Cristo, que é a salvação, nós entendemos em que em nenhum outro há salvação e que debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Capacete da salvação, salvação, atributo de Cristo. Discípulo, veja só, o sexto atributo de Cristo na armadura de Deus está na espada do Espírito. João capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João traz a revelação de que Jesus é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então Jesus, como palavra de Deus, tem esse atributo na armadura de Deus, na espada do Espírito. Discípulo, esses foram os atributos de Cristo na armadura de Deus. E se fez sentido para você, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito. E ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque ainda tem muito assunto vindo por aí sobre a armadura de Deus. E discípulo, eu quero que você se lembre sempre, se você é um discípulo que está procurando vestir a armadura de Deus e ter na sua vida todos os atributos de Cristo, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando cada vez mais a sua vida. E até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.